No vídeo de hoje iremos mostrar 5 psicopatas que com toda certeza são mais espertos que você. Iremos mostrar pessoas que cometeram crimes horrendos e usaram toda a sua inteligência para o mal. Então não deixe de assistir o vídeo até o final, pois separamos 2 bônus para vocês, e um desses bônus farão vocês pensarem se realmente uma igreja é um local seguro. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, curtir e compartilhar para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo. Agora prepare-se para se surpreender, pois o primeiro vídeo que vamos mostrar é de um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos, conhecido como Canibal de Milwaukee. E aí, você conhece esse serial killer? Então, qual é o real significado atribuído à palavra psicopata? Psicopata é a designação atribuída a um indivíduo com um padrão comportamental ou traço de personalidade, caracterizada em parte por um comportamento antissocial, diminuição da capacidade de empatia e que tem baixo controle comportamental por outras pessoas. Mas a palavra psicopata não é apenas um adjetivo que nos deram para definir uma pessoa que apresenta esses tipos de comportamentos. A psicopatia é uma doença gravíssima que afeta diretamente a parte sentimental do cérebro, e por conta disso, as relações sociais e a sua própria relação com a família têm os valores distorcidos pelo portador da doença. E podemos confirmar que qualquer um está à mercê desse problema, inclusive os gênios, que têm uma tendência maior a desenvolver a doença. Então se prepare, pois agora iremos mostrar 5 psicopatas que podem ter o QI maior que o seu. Jeffrey foi um serial killer que não tinha limites em seus crimes. Ele nasceu no dia 21 de maio de 1960, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Sua pontuação na escala de QI era de aproximadamente 144, mas Jeffrey nunca usou todo esse potencial. Suas atitudes e seus atos iam totalmente na contramão de sua genialidade. Entre as décadas de 80 e 90, Dahmer foi acusado de matar 17 homens de diversas idades, incluindo adolescentes. Seus crimes eram compostos por Sim, Jeffrey Dahmer era um canibal. Se você quiser saber mais sobre a história desse psicopata, fique ligado no canal que logo lançaremos 2 vídeos sobre ele. Jeffrey só foi preso por um descuido que teve durante o assassinato de sua última vítima. O homem que havia sido enganado por Dahmer conseguiu fugir e avisar a polícia. Na manhã do dia 28 de novembro de 1994, Dahmer deixou a sua cela para realizar trabalhos designados, junto com outros 2 presos. Os 3 foram deixados sem supervisão por 20 minutos enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros. Então, às 8h10 da manhã, o corpo de Jeffrey Dahmer foi encontrado no chão, com extensos ferimentos na cabeça e rosto. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu 1 hora depois. Jeffrey Dahmer foi morto pelo seu colega de cela, que também tinha problemas de psicopatia. Será que podemos chamar isso de karma? Tendo 136 pontos na escala de QI, Ted foi considerado uma criança prodígio. Foi aprovado na faculdade de Direito, mas não quis seguir esse caminho. Então formou-se em Psicologia pela Faculdade de Washington. Além disso, Ted conseguiu com que o governador do estado recompensasse para futuros empregos. E com toda certeza, Ted era uma pessoa com enorme potencial para fazer muitas coisas boas para o nosso mundo. Mas uma coisa extremamente ruim aconteceu. Junto com toda essa inteligência, veio também crescendo a sua psicopatia. Ted, after you committed your first murder, what was the emotional effect on you? What happened in the days after that? Well, again, please understand that even all these years later, it's very difficult to talk about it, and reliving it through talking about it is difficult to say the least, but I want you to understand what happened. It was like coming out of
some kind of horrible trance or dream. I can only liken it to after, I don't want to over-dramatize it, but to have been possessed by something so awful and so alien, and then the next morning wake up from it, remember what happened, and realize that basically, in the eyes of the law, certainly in the eyes of God, you're responsible. To wake up in the morning and realize what I had done, and with a clear mind and all my essential moral and ethical feelings intact at that moment, absolutely horrified that I was capable of doing something like that. Ted sempre foi uma criança com gostos peculiares. Quando garoto, se interessava por pornografia pesada, facas e também imaginava a prática de seus futuros crimes. Na década de 70, Ted se tornou adulto e foi nesse momento que ele começou a praticar os seus crimes. Ao todo, foram 36 vítimas. Mas detalhe, esse número foi só o que a polícia conseguiu descobrir. De acordo com as autoridades, o número de vítimas de Ted Bundy foi praticamente o triplo do que a polícia descobriu. E como todo serial killer, Ted também tinha seus rituais de assassinatos. Então, depois de várias apelações, em 1989, Bundy foi eletrocutado pelo estado da Flórida. Completamente bizarro quão inteligentes eram essas pessoas, e como eles preferiram usar tudo isso para cometer atrocidades com a população que estava perto deles. Mas agora se prepare para o que está por vir, pois além de mostrarmos os 2 bônus que separamos para vocês, iremos falar sobre uma pessoa que tinha um objetivo completamente bizarro, que era criar uma guerra racial nos Estados Unidos. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, curtir e compartilhar para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo. E também deixe nos comentários abaixo se você sabia que esses serial killers eram tão espertos quanto falamos. Ao contrário dos outros serial killers que falamos até agora, este em especial continua vivo. Em 2010, Alcala foi condenado à morte pelo estado da Califórnia, por conta de seus crimes, porém continua preso e vivo até os dias de hoje. Alcala foi condenado pelo assassinato de 7 vítimas, porém, de acordo com muitos investigadores criminais, se estima que ele tenha mais de 100 assassinatos na conta. Alcala decidiu não confessar os seus crimes, então a conta por todos os assassinatos segue baixa. Rodney possui um enorme QI, aproximadamente 150, e com toda essa inteligência ao seu favor, ele poderia ser o que quisesse, mas decidiu se tornar um serial killer com um nível enorme de maldade. Mas antes de colocar para fora esse seu lado completamente problemático, Rodney se formou em artes na Universidade da Califórnia, trabalhou como fotógrafo por um tempo e exerceu outros serviços desse tipo na área de fotografia. Com tudo isso que falamos, podemos dizer que ele era uma pessoa que poderia ter tido um futuro espetacular, se não fosse pelo fato dele ser um completo psicopata. Além de ser conhecido pelos assassinatos, Alcala também é conhecido por ter participado de um programa de relacionamento na TV. O nome do programa era Dating Game, e de acordo com os investigadores criminais, enquanto Rodney participava deste programa, ele já havia cometido alguns de seus crimes. Ou seja, ele já havia colocado seu lado psicopata para fora. Então, quem estava com ele nesse programa estava completamente exposto para ser a sua próxima vítima. Muito provavelmente que você já deve ter escutado esse nome. Charles Manson é um dos seres humanos mais bizarros e estranhos que já ocuparam um lugar aqui na Terra. Charles faleceu em 2017 em sua cela, seguro e tranquilo de tudo o que causou em vida. Manson possuía um número baixo na escala de QI comparado aos outros assassinos que mostramos, mas um número elevado comparado à média da população. Charles possuía 121 pontos na escala de QI, e por conta disso e seu nível elevado de psicopatia, ele nunca sentiu culpa pelos seus crimes. Manson vivia na prisão com uma suástica tatuada bem no centro de sua testa.
Ele também criou uma seita chamada Família Manson, a qual matou muitas pessoas, inclusive a atriz Sharon Tate, que na época estava grávida de 8 meses. Neste assassinato, Charles perfurou o corpo de Sharon por 17 vezes com uma faca, e a maioria das facadas foi diretamente na barriga. Mas não se enganem, Charles não era o responsável por todos os assassinatos, mas sim os seus discípulos. A seita, conhecida como Família Manson, era composta de jovens vindo de diversas partes dos Estados Unidos, que ficaram vivendo em diversas comunidades em Los Angeles, até que um dia se estabeleceram em uma propriedade conhecida como Spam Ranch. Lá, eles se dedicavam principalmente em orquestrar pequenos crimes, ao consumo de drogas, sexo livre e a idolatrar o seu líder, que seria Charles Manson. Charles tinha um objetivo sórdido: criar uma guerra racial. Além dos assassinatos cometidos, ele também queria instalar o caos por onde passasse. Então, com 37 anos, ele foi condenado à morte. Porém, com as mudanças nas leis penais do estado em 1972, a pena dele foi alterada para prisão perpétua. Mas a sua vida não acabou por aí. Na prisão, Manson começou a compor músicas e até se casou. Sim, alguém se casou com um homem que foi intitulado como o homem mais maligno e satânico que já caminhou na face da terra, mesmo sabendo tudo o que Charles havia feito e orquestrado. Existe gente pra tudo, não é mesmo? Como disse uma vez um pensador inglês chamado Samuel Johnson, de boas intenções o inferno está cheio. Essa frase irá definir Ted Kaczynski assim que ele falecer. Afinal, todos os atos terroristas que ele cometeu foram baseados na ideia de que o que ele estava fazendo era por um bem maior, pelo bem do nosso planeta. Mas antes disso, Ted se tornou PhD em matemática, professor e posteriormente um eremita, e foi nesse momento que ele começou a sua saga terrorista. Ted decidiu que ia viver no meio do mato, sem qualquer facilidade urbana, como água encanada ou eletricidade. Seu modo de viver era baseado em apenas ter o que ele podia produzir e caçar, obviamente. Então, quando empreiteiras começaram a se aproximar do seu território, Ted se sentiu na obrigação de enfrentar tudo isso. Então planejou diversos ataques às empreiteiras, produzindo bombas e colocou em 16 lugares diferentes. E seu objetivo era atingir aqueles que ele julgava culpados por estarem destruindo o ambiente em que ele vivia. Os seus alvos eram cientistas e engenheiros no geral. Ao total, 3 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas durante seus ataques terroristas. Ted Kaczynski ficou por 17 anos escondido planejando seus ataques, mas foi pego em 1996. Ele foi condenado à prisão perpétua e permanece vivo até hoje. Ted possui 167 pontos na escala de QI. A psicopatia pode ficar muito evidente em alguns casos, mas já em outros, que seria a grande maioria, essa condição pode ficar oculta por algum tempo, seja por opção ou por qualquer outro motivo. Gary foi uma das pessoas que optou por esconder a sua psicopatia. Com a sua enorme inteligência, decidiu fundar uma igreja para que pudesse ter uma ótima imagem com o povo e ninguém suspeitasse de seus atos. Por trás da Igreja Unida dos Ministros de Deus, Gary realizava atos completamente bizarros. Garotas de programa eram chamadas para se unirem à igreja, mas quando aceitavam, a chance de sair do lugar era praticamente nula. Gary fazia coisas horríveis com essas garotas, como por exemplo, mas não parou por aí. Ele chegou a arrancar parte dos corpos das vítimas para congelar e dar para os cachorros, enquanto outras ele cozinhava e servia junto à comida. A sua lista de atrocidades era enorme. Gary não perdoava nem a sua própria família. Ele estava disposto a fazer de tudo para realizar seus desejos obscuros, mas por ser um homem de igreja, conseguiu acobertar todos os crimes por um bom tempo. Mesmo possuindo um nível de QI altíssimo que beirava os 150, ele foi pego. Então, em 1991, foi condenado à pena de morte e em 1999 foi executado.
Carroll não teve um fim diferente dos outros serial killers. Foi condenado à pena de morte e morto por injeção letal em 1985. Seu QI era de 152, e durante os anos de 1948 e 1980, ele cometeu 15 assassinatos, mais especificamente o assassinato de 15 mulheres. Seus crimes foram cometidos em diversas cidades de vários estados dos Estados Unidos. Quando esteve na Califórnia, matou em San Diego. Quando foi ao Texas, escolheu a cidade de Dallas. Carroll não apenas matava suas vítimas, há relatos que ele também cometia canibalismo, e a justificativa que ele dava para cometer seus crimes era de que as mulheres haviam traído seus maridos. Mas daí podemos ficar nos perguntando, o que ele tem a ver com o relacionamento dos outros? Toda essa raiva por mulheres que traem veio da sua infância, pois segundo Carroll, sua mãe havia traído seu pai. Devido ao seu elevado nível de inteligência, seu método de estrangulamento era muito bem planejado, tanto que a polícia começou a duvidar que ele realmente havia cometido tais crimes. A polícia somente acreditou que Carroll era o verdadeiro assassino quando ele começou a confessar os seus crimes.